e vamos dar seguimento aos nossos estudos do tarô, falando da comparação do arquétipo do tarô encontrado nas histórias bíblicas. E essa é a parte 2, falando do arquétipo do diabo. Então, eu vou dar seguimento ao texto que eu estava lendo no primeiro vídeo e não coube, tá? Aí, para entender melhor o que a gente está falando aqui, você volta no vídeo 1, a parte 1, assiste lá e depois vem aqui e assiste essa parte 2, para ficar claro essa ligação da Bíblia com o arquétipo do tarô, tá? O arquétipo do diabo, especificamente nesse vídeo. Então, vamos dar seguimento. O diabo bíblico, ele não aparece apenas como uma entidade externa, mas como toda força que transforma diferenças em oposições, desejos em compulsões, crenças em fanatismos e necessidades em prisões. Enquanto a temperança une os contraditórios e permite o fluxo da vida, o diabo fixa a consciência em um dos polos de existência, criando a ilusão de que apenas um lado da realidade é verdadeiro. Assim, o arquétipo do diabo manifesta-se sempre que o ser humano abandona o centro e torna-se escravo de um extremo. Vamos exemplificar isso na Bíblia, com os próprios textos bíblicos. Enquanto a temperança mistura as águas, o diabo separa as águas. A temperança une, o diabo divide. A temperança cria circulação, o diabo cria fixação. A temperança integra os polos, o diabo faz a pessoa se identificar completamente com um dos polos. Dentro dessa lógica, várias histórias bíblicas podem ser lidas como manifestações desse arquétipo. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a história de Adão e Eva. O jardim do Éden representa um estado de unidade. A serpente introduz a separação. Antes havia apenas experiência. Depois surge a dualidade rígida. O certo versus errado. O puro versus impuro. Permitido versus proibido. A consciência passa a operar através da divisão. Este é o arquétipo da carta do diabo. O medo aparece, a vergonha aparece, o esconder-se aparece. Todos esses elementos são muito próximos da simbologia que eu acabei de trazer no arquétipo da carta do diabo no tarô. A segunda história que eu trouxe para exemplificar é de Abel e Caim. Aqui encontramos outro extremo clássico. Caim não consegue integrar a frustração. Em vez de equilibrar os seus sentimentos, ele fica aprisionado pela comparação. O irmão torna-se rival. O amor torna-se inveja. A diferença transforma-se em oposição. A energia que poderia ser transformada acaba coagulando-se em ressentimento. E o resultado é a violência. Outra história também que carrega este mesmo arquétipo é a história da Torre de Babel. Aqui, a humanidade deseja alcançar o céu através do próprio poder. Não há circulação entre o humano e o divino. Existe apenas uma direção, o subiremos. O arquétipo do diabo aparece como a identificação exagerada com a realização material e com o desejo de domínio. A construção torna-se uma prisão coletiva. Quanto mais alto eles sobem, mais perdem a unidade. E nessa história também a gente já vê aqui o arquétipo do arcano 16, a torre em plena ação. Mas mais para frente, quando eu for falar do arcano da torre, eu volto aqui nessa história da Torre de Babel para a gente aprofundar ainda mais essa transição da carta do diabo para a carta da torre, igual a gente fez aqui na temperança para o diabo. Outra história bíblica que também carrega este mesmo arquétipo do arcano do diabo é a história de Faraó e o Êxodo. Essa é uma das imagens mais fortes. Faraó é o homem que não consegue soltar. Ele quer possuir, controlar, dominar e manter. Mesmo diante das pragas, continua endurecendo o coração. A matéria tornou-se mais importante de que a vida. O poder tornou-se mais importante do que a verdade. A posse tornou-se mais importante que a liberdade. É uma imagem muito próxima das correntes do diabo. A história também do filho pródigo, também a gente pode ver o pêndulo inteiro que oscila nas extremidades, jogando com toda a força um contra o outro. Primeiro, o excesso, o prazer, a luxúria, o desperdício, e depois a escassez, a fome, a miséria e a solidão. Somente quando o filho pródigo abandona os extremos é que ele encontra o caminho de retorno. A parábola inteira pode ser vista como uma passagem do diabo para a temperança, que é esse voltando, restabelecendo esse equilíbrio novamente. Os fariseus nos evangelhos. Jesus frequentemente confronta pessoas aprisionadas à letra da lei. A lei em si não é o problema é a rigidez, a incapacidade de enxergar além da regra. Isso daqui, qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. A norma torna-se mais importante do que o ser humano.
o instrumento torna-se mais importante do que o propósito. Aí encontramos novamente a coagulação típica do arcano do diabo. A tentação de Cristo no deserto. Esta é uma das histórias que mais se aproxima do arcano, porque o tentador oferece sempre um extremo: pedras em pão, simbolizando a satisfação imediata da necessidade material; pular do templo, que simboliza a busca de poder espiritual e reconhecimento; governar todos os reinos, o domínio absoluto sobre o mundo. As três tentações são versões diferentes do mesmo arquétipo. É o desejo de possuir, o desejo de controlar e o desejo de provar algo, e o desejo de substituir o equilíbrio pelo excesso. Jesus não escolhe nenhum desses extremos. Ele permanece no centro. Por isso, essa narrativa pode ser lida como um confronto direto entre a temperança e o diabo. E esse é o nosso estudo de hoje. Não perca o nosso próximo vídeo, o próximo estudo, que eu vou tentar trazer aqui mais detalhes bíblicos, conectando agora este arcano do diabo com o mistério da idolatria. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu comentário e o seu coraçãozinho aqui de curtida.